E aí, pessoal inteligentista, eu encontrei um documento do Isaac Newton que permaneceu por muitos anos escondido e há pouco tempo foi divulgado. Nesse documento, basicamente, o Newton propõe uma Terra parada de acordo com a sua física. Ele considera essa possibilidade. Eu vou apresentar o documento no decorrer do vídeo, mas antes disso, eu gostaria de comentar algumas dúvidas que vocês tiveram no vídeo anterior. Foi muito recorrente a dúvida: como é que um corpo celeste maior pode orbitar um corpo celeste menor? A alegação do vídeo é que o Sol gira ao redor da Terra. Como isso seria possível de acordo com a mecânica de Newton? O próprio Newton vai responder isso no documento, mas antes eu vou adiantar para vocês. Essa noção de que os corpos celestes menores necessariamente têm que orbitar o corpo celeste maior é uma noção que está fisicamente errada, é uma distorção da mecânica newtoniana. O Newton não dizia isso, na verdade, tá? A ideia por trás da gravitação é que os corpos orbitam ao redor de um centro de massa, tá? Não necessariamente o corpo menor vai orbitar o corpo maior. Por exemplo, se você considera o sistema solar, tá? De acordo com o nosso conhecimento da configuração desse sistema, das massas desse sistema, o centro de massa não está no Sol, está deslocado do Sol. Então, os corpos, rigorosamente, não orbitariam o Sol, mas sim esse centro de massa, tá? Isso é conhecido. Aliás, o próprio Newton, no Princípio, ele fala isso, que os corpos ou orbitariam o centro do Sol ou orbitariam um centro de massa. Ele, na época, pensava que seria o centro do Sol, mas, na verdade, o centro de massa está deslocado do Sol. Então, perceba, um outro ponto que vale a pena nós mencionarmos é que, no Princípio, o Newton ele escreve o seguinte, tá? Leia o livro Princípio. A maioria dos físicos nunca leu esse livro. E ele fala assim, ó: de fato, o sistema copernicano é provado a priori. Isso está lá no Princípio. Ou seja, ele parte do princípio que esse sistema heliocêntrico foi provado, está provado. Mas ele não prova isso, ele não prova a posteriori, é um princípio, tá? Então, a partir desse princípio, você vai construir toda uma teoria. No meu modelo, no meu sistema, eu parto do princípio que a Terra está parada. E a partir desse princípio, eu faço a minha teoria geocêntrica. O Newton fez o contrário. Ele partiu do princípio que a Terra se move ao redor do Sol, ok? E ele continua: pois, se um centro de gravidade comum é calculado para qualquer posição dos planetas, ou está no centro do Sol, ou estará sempre muito perto dele. Então, ele já tinha essa noção, obviamente, que o centro de massa do sistema solar, na verdade, está deslocado do Sol. E uma coisa interessante desse problema é que você pode pensar, mas como é que esse centro de massa ele é fixo se o sistema planetário está se movendo a todo momento? As massas estão se deslocando, estão mudando de posição. Então, como é que esse centro de massa é fixo? Uma boa pergunta, hein? Uma boa pergunta. Bom, então, dito isso, nós temos um sistema planetário, dito solar, que os planetas giram ao redor do Sol, não, ao redor do centro de massa desse sistema, ok? Perfeito. Agora, imagine que você vai considerar um sistema maior. Não é só os planetas do sistema solar, é um sistema um pouquinho maior. Imagine que esse sistema maior, ele abrange a estrela mais próxima da Terra. Imagine isso. Vamos lá. O centro de massa desse sistema maior vai ser o Sol? Pergunta: vai ser o Sol sim ou não? Obviamente que não, certo? Então, nesse sistema maior, ok? Os planetas desse sistema maior orbitarão o centro de massa desse respectivo sistema maior. Lógico, isso é mecânica de Newton, tá? Perfeito? Perfeito. Agora imagine o seguinte, o que é que eu estou dizendo para você? Qual é a prova a priori, como disse o Newton, que eu estou colocando aqui? Imagine o sistema sendo o universo inteiro. E esquece esse negócio de universo infinito, tá? O universo tem uma borda.
Esquece isso de universo infinito, sem fim, esquece isso. Imagine o universo inteiro. Eu estou afirmando para você que no sistema geocêntrico, o centro de massa desse sistema inteiro, o universo inteiro, é a Terra. E é por isso que tudo gira ao redor da Terra. Parece simples para você? É simples, eu não preciso mais do que isso, na verdade, para explicar o porquê tudo gira ao redor da Terra. Não preciso de outra física, é só isso, realmente. A física newtoniana já me basta. Agora, a gente pode entrar em detalhes da física moderna para explicar velocidades e coisas do tipo, tá? Bom, isso que eu acabei de falar para vocês é conhecido como modelo Tychoniano ou sistema Tychoniano, ok? Tem um físico chamado Steven Weinberg. Esse cara, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, ou seja, não é um físico qualquer. E ele escreveu um livro, tá? Ele escreveu um livro chamado Como Funciona o Mundo? Como Explicar o Mundo através da Ciência Moderna, tá? E numa parte desse livro, ele cita algo que eu achei muito interessante. O quê? Ele cita a Terra parada. Ele explica como seria possível a Terra estar parada. Ele explica o sistema Tychoniano, ok? Vou ler para vocês aqui uma parte do livro. Se adotássemos um sistema de referência como o de Tycho, em que a Terra está parada, então as galáxias distantes pareceriam estar executando voltas circulares uma vez por ano. E na relatividade geral, este enorme movimento criaria forças semelhantes à gravitação, que atuariam sobre o Sol e os planetas e dariam os movimentos da teoria do Tycho Brahe. Veja, quem está falando isso é um prêmio Nobel de Física em seu livro, não é o Douglas. Eu sou físico também, eu sou PhD em Física, tá? Eu não ganhei o prêmio Nobel ainda, mas, enfim. O que eu quero dizer é que é perfeitamente possível, cara, a Terra, de fato, estar parada sob essa configuração. É por isso que o heliocentrismo nunca foi provado, ele não pode ser provado. O que o Steven Weinberg está colocando aqui como explicação é o que eu já falei para vocês numa série de vídeos aqui do canal. Tem um vídeo aqui com mais de 1 hora chamado Tudo Gira ao Redor da Terra. O que esse cara está falando aqui, Prêmio Nobel de Física, é o que eu já falei também. Tá? Então, assim, isso não é novidade para ninguém. É novidade para alguém que tem um conhecimento muito básico de física. Aí o cara se espanta. O quê? A Terra parada? Não, isso é impossível. Não é impossível. Não é impossível. E vê que ele recorre aqui à relatividade geral. Ou seja, você vai recorrer à física moderna. Foi como eu disse no vídeo anterior. Certos conhecimentos da física moderna reanimaram o geocentrismo. Tá? Reanimaram o geocentrismo. Bom, dada essa introdução, vamos para o que interessa, que é o escrito do Isaac Newton aí, escondido, né? Vamos lá. O Newton, para quem já leu Princípia, o Newton ele constrói aquele livro como se fosse um livro matemático mesmo, tá? Tanto que o nome do livro é Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Ou seja, é um livro com toda uma pompa de um livro matemático. Tem corolário, tem proposições, tem teoremas, certo? E foi encontrado um escrito do Newton, uma proposta do Newton, uma proposição que é chamada Proposição 43. Essa proposição não foi publicada no Princípia. A proposição 43 do manuscrito achado foi substituída por outra. E nessa proposição 43 que o Newton escreveu, a mão dele escreveu, tá? Que não foi para o Princípio, não foi publicada, ele basicamente reconhece que a teoria do Tycho Brahe, o sistema Tychoniano, poderia ser verdadeiro, cara. Bastando apenas algumas forças gravitacionais externas ao sistema solar atuando sobre os planetas e o Sol. E quais forças seriam essas? Seriam justamente as forças inerciais
causadas pelo universo giratório. A mesma coisa que o Weinberg falou anteriormente. O Newton, sim, o cara era muito inteligente. Ele já tinha percebido isso. E aqui vem a pergunta. Por que o Newton não publicou esse conhecimento? Por que ele não colocou isso no princípio? Ele não é um cientista? Porque ele sabia que essa ideia, apenas essa ideia, que pode parecer simples, e é simples, apenas essa ideia derrubaria toda a certeza da teoria heliocêntrica. Ele sabia disso. Publicar isso seria dar um tiro no próprio pé. Ele não vai falar coisas contra o teu próprio produto. Ele vai vender o seu produto como uma maravilha, como algo provado, como algo delicioso, um peixe fresquinho e tal. Mas, na verdade, o peixe dos caras tá fedorento, tá podre por dentro, tá? E algumas pessoas já perceberam isso. A maioria não. Bom, então, vamos citar aqui o escrito oculto do Isaac Newton. Para quem quiser fontes e tal, vou deixar na descrição, tá? Tem até uma foto desse manuscrito também. Vamos lá ouvir Isaac Newton admitindo a possibilidade real, muito real, da Terra estar parada. Você nunca vai ver isso numa aula de física, da professora da escola, ou até na universidade, mas aqui no Inteligentista você vê, tá bom? Vamos lá. Palavras de Newton. Para que a Terra esteja em repouso no centro do sistema do Sol, planetas e cometas, é necessária a gravidade universal e uma outra força adicional que age igualmente sobre todos os corpos, de acordo com a quantidade de matéria em cada um deles, e é igual e oposta à aceleração da gravidade com qual a Terra tende para o Sol. Veja, você quer colocar a Terra no centro do universo, parada, com o Sol, os planetas, os cometas, tudo girando ao redor dela? Basta você introduzir uma força nesse sistema que seja oposta à força gravitacional, que tem o mesmo caráter gravitacional dela, mas que seja oposta e tenha a mesma intensidade da aceleração da gravidade com qual a Terra tende para o Sol. É isso. E qual força é essa, Douglas? Quais são essas forças? São as forças inerciais do universo giratório atuando sobre o sistema solar. É o que eu já falei, tem vídeo de 1 hora aqui do canal explicando isso. Tá? Essas forças inerciais, que basicamente são 3, a força de Coriolis, a força de Euler ou Euler e a força centrífuga, elas vão atuar num caráter gravitacional de tal forma que vão manter a Terra parada e todo o sistema solar, universal, girando ao redor dela, porque a Terra é o centro de massa do universo. Tá? Continuando os escritos ocultos do Newton, como essa força é igual e oposta à sua gravidade em relação ao Sol, a Terra pode realmente permanecer em equilíbrio entre essas duas forças e estar parada. Uau! É o Douglas que está falando isso, aquele conspiracionista que diz que o homem não foi à Lua? Não, é o Isaac Newton. É o Isaac Newton. Mas o Douglas já falava isso também, pois é. E eu nem sabia desses escritos do Newton. Eu tive conhecimento desse escrito escondido do Newton recentemente, por causa do livro do Weinberg. Ele cita isso daqui, cara. É impressionante, é impressionante. Então assim, pessoal, a verdade, você vai ter que pesquisar, você vai ter que correr atrás da verdade. Muitas vezes ela não vem até você. Ela está escondida, tá? Vamos lá, continuando. A Terra pode realmente permanecer em equilíbrio entre essas duas forças e estar parada. Assim, os corpos celestes podem se mover em torno da Terra parada, como no sistema taiconiano. E aí, foi bastante red pill hoje? Eu preciso falar mais alguma coisa? Isaac Newton, o cara que formulou a gravitação universal, um dos pais aí da teoria heliocêntrica, considerando a possibilidade de que a Terra pode estar parada mesmo e explicando como isso seria possível na física. Não é uma coisa mágica, não é uma coisa mística, não é uma invenção minha, tá?
O sistema ele pode ter sido feito de tal forma, tal configuração de massas e tudo mais, para que a Terra de fato esteja parada. Agora, obviamente um sistema desse foi criado por uma inteligência, foi criado por Deus. Então eu vi algumas pessoas falando aqui, você está limitando o poder de Deus com geocentrismo. Pelo contrário! Pelo contrário! Imagina todo o universo sendo feito, sendo disposto as massas exatamente em seus locais exatos para criar um sistema em que a Terra esteja parada com um equilíbrio de forças tão delicado. O geocentrismo, ele necessita muito mais do Criador do que o heliocentrismo. Então como é que você pode dizer que eu estou limitando o poder de Deus? Pelo contrário, tá? Então, pessoal, eu acho que não preciso falar mais nada, tá? Se você crê no heliocentrismo, saiba disso, é só uma crença sua, tá? Eu admito também que o geocentrismo pode ser considerado uma crença, mas pelo menos é uma crença confirmada todos os dias pelos meus sentidos, tá? Eu não preciso construir algo abstrato que eu nunca vi, né? Cada um aí escolhe os seus modelos. Agora, está num cenário de sociedade em que as pessoas percebem que o heliocentrismo é apenas um modelo, não é a realidade de fato, nossa, já seria incrível. E se eu conseguir causar esse impacto para algumas pessoas, eu já sinto que meu trabalho aqui foi cumprido. Teve um inscrito aqui que comentou, cara, eu não sei se é a Terra que gira ao redor do Sol ou se é o Sol que gira ao redor da Terra. Cara, e para mim isso já é um prêmio, já é uma vitória. Se você já percebe que ambos são apenas modelos e que não dá para bater o martelo em nenhum deles, já é uma conquista para mim, tá? É algo óbvio, mas que muitos físicos não veem porque eles foram contaminados com a certeza do heliocentrismo. Nem o próprio pai da teoria da gravitação, como você acabou de ver, tinha essa certeza absoluta. É isso. Muito obrigado a todos. Até mais.